Imagina a seguinte situação: uma radiografia sendo colocada contra a luz no consultório. Aham. Aquela cena clássica. Isso. E a imagem mostra um joelho, tipo, completamente destruído, os ossos estão quase raspando um no outro, cheio daquelas pontas que o pessoal chama de bico de papagaio, sabe? Sim, os famosos osteófitos. Exato. Aí a lógica diz que a pessoa dona desse joelho mal consegue andar, né? Com certeza. Mas e se eu te dissesse que essa radiografia pertence a alguém que corre maratonas todo final de semana sem sentir uma única gota de dor? Nossa, é um contraste tanto. Pois é. Enquanto isso, na sala ao lado tem alguém com raio-x absolutamente impecável, que chora de dor só para subir um degrau de escada. Isso dá um nó na cabeça de muita gente. A gente espera algo binário, tipo engenharia mesmo. Quebrado ou não quebrado. Mas quando entramos nesse mundo das dores articulares, dos reumatismos, aquela máquina de raio-x perfeita de repente parece não fazer sentido nenhum. E essa contradição é exatamente o que torna a reumatologia e a ortopedia áreas assim tão cheias de águas turvas. Aham. A dor é uma experiência muito complexa. A articulação não é só uma dobradiça mecânica, né? Ela é um órgão vivo, dinâmico. E que reage a coisas muito além do simples atrito físico. Exatamente. E é para tentar encontrar clareza nessas águas turvas que no mergulho de hoje a gente trouxe uma verdadeira montanha de fontes. E que fontes, hein? Sim, temos aqui uma pilha de anotações médicas, universitárias, algumas revisões clínicas bem recentes sobre saúde musculoesquelética. Que são super densas, por sinal. Nossa, muito! Tem uma revisão monumental da revista JAMA sobre dor no joelho e dados fresquinhos sobre a síndrome musculoesquelética da menopausa. É muito material bom. A missão aqui é desmistificar essas dores que absolutamente qualquer ser humano com o esqueleto vai sentir em algum momento da vida. Fato. Não tem como fugir. O objetivo é traduzir esse jargão pesado para que quem nos escuta saiba exatamente o que significa aquele joelho estalando, sabe? Ou aquela rigidez terrível ao acordar. Separando que é só o desgaste natural de quando o sistema imunológico entra em curto-circuito. Perfeito. Então vamos desempacotar isso. Por onde a gente começa a organizar essa confusão toda? Olha, o primeiro passo é parar de tratar todas as dores nas juntas como se fossem a mesma coisa. Aham. O vocabulário básico é onde a maioria das pessoas tropeça, porque os termos parecem todos sinônimos, né? Precisamos, antes de tudo, separar o que é artralgia, artrite e artrose. Lendo essas notas médicas, eu fiquei chocada porque percebi que usamos esses 3 termos errado quase o tempo todo. Todo mundo usa. Para tentar visualizar a diferença e organizar essa sopa de letrinhas, eu pensei no nosso corpo como a mecânica de um carro. Adoro analogias. Manda ver. A artralgia seria apenas a luz vermelha de advertência piscando no painel. Perfeito. Ela avisa assim, tem algo doendo aqui, mas não existe nenhum sinal físico de inflamação que dê para ver por fora. O mecânico olha o motor, parece tudo normal, mas a luz está acesa. E essa é a definição clínica exata da artralgia. É a presença pura do sintoma de dor, tipo, sem nenhuma alteração estrutural óbvia naquele momento. Certo. Agora avançando, a artrite seria o motor do carro superaquecendo, soltando fumaça e pegando fogo de verdade. Aham. E a artrose seria o desgaste a longo prazo, né? As engrenagens perdendo a lubrificação, raspando umas nas outras e enferrujando aos poucos. É uma ótima imagem visual. Mas essa metáfora do motor pegando fogo para artrite, ela funciona do ponto de vista fisiológico mesmo? Olha, ela ajuda muito a visualizar, mas a biologia por trás da artrite é muito mais complexa do que apenas fogo. Como assim? Para a medicina bater o martelo e declarar que existe uma artrite real, a gente precisa de pelo menos 2 sinais que chamamos de flogísticos. Flogísticos. Isso. A junta não só dói, ela fica quente, incha, o que a gente chama de edema, ou fica vermelha, que é o rubor. Nossa, então dá para ver o problema fisicamente. Dá. E isso acontece porque a membrana sinovial, que é a cápsula que envolve a nossa articulação, ela está ativamente dilatando os vasos sanguíneos Aham. e enviando um exército de fluidos e células de defesa para o local.
Não é só um desgastezinho, sabe? É uma reação celular superativa. Entendi. E os materiais detalham uma diferença crucial na forma como a dor dessas condições se comporta, o que eles chamam de ritmo da dor. Sim, essa é a chave clínica de tudo. Eles separam a dor mecânica da dor inflamatória, né? O que é fascinante aqui é como o corpo humano conta a sua própria história simplesmente através do horário e do movimento que causam a dor. É quase como se a dor tivesse uma agenda. Exato. Se a articulação dói quando a pessoa levanta, caminha ou suporta peso, e essa dor alivia imediatamente ao deitar e descansar no sofá, Isso seria o mecânico. isso. Estamos falando de um ritmo mecânico. É o atrito físico, pesando nas estruturas. Tá. Mas, se acontece o contrário, se a dor piora absurdamente no meio da noite, durante o repouso absoluto, Peraí. e a pessoa sente uma necessidade urgente de levantar e se movimentar para a dor aliviar, isso é um ritmo inflamatório. Peraí, isso é muito contraintuitivo pra mim. Por que o repouso piora a dor inflamatória? Se o local tá inflamado, a lógica não seria deixar ele quieto pra sarar? Eu sei, parece estranho, né? Mas pense no repouso como uma represa. Uma represa. É. Quando o corpo está imóvel por muitas horas, ali dormindo, os fluidos inflamatórios e as toxinas daquela batalha celular se acumulam. Nossa. Eles estagnaram dentro daquele espaço super restrito da cápsula articular. O aumento da pressão interna literalmente esmaga as terminações nervosas. Ai, só de imaginar já dói. E dói muito. Aí quando a pessoa acorda e começa a dobrar e esticar a junta, o próprio movimento age como uma bomba física. Ah, entendi. O movimento drena tudo. Isso. Drena esse fluido pelos vasos linfáticos e alivia a pressão mecânica lá de dentro. É por isso que o movimento melhora a dor inflamatória. Faz todo sentido agora. E tem mais. O relógio também é uma ferramenta de diagnóstico aqui. Se essa dor dura menos de 6 semanas, a gente considera um quadro agudo. Tipo uma crise temporária. Exato. Pode ser uma crise de gota, onde cristais de ácido úrico arranham a articulação por dentro, ou até uma infecção por vírus. Mas, se passar de 6 semanas, Aí a coisa muda de figura. muda. Aí entramos no território da inflamação crônica. E aí que a coisa fica complexa mesmo. Porque se a inflamação mecânica melhora com o repouso e a aguda passa em algumas semanas, o que acontece quando o próprio corpo decide manter essa guerra ligada para sempre? É um cenário devastador. Isso nos leva ao primeiro grande mergulho prático das nossas fontes clínicas de hoje, as doenças autoimunes. E o exemplo mais clássico delas é a artrite reumatoide. Sem dúvida, é o grande exemplo. A estatística diz que ela afeta cerca de 1% da população adulta mundial. É muita gente. Mas o que mais me chamou a atenção lendo as anotações foi o perfil de quem sofre com isso. Predomina fortemente em mulheres, na faixa dos 30 aos 40 anos. Sim, a idade assusta. Isso quebra totalmente aquele mito de que dor nas juntas é sempre coisa de idade avançada, né? A artrite reumatoide é o cenário perfeito do fogo amigo. Fogo amigo, bem isso. O sistema imunológico, que evoluiu por milhões de anos para nos proteger de invasores externos, ele sofre uma pane no reconhecimento de padrão. Um erro de software. Praticamente. Ele olha para o tecido que reveste as nossas próprias articulações e diz: isso é um corpo estranho, precisamos destruir. E a coreografia dessa destruição é muito específica. Lendo os dados eu vi que ela é sempre simétrica. Um ponto-chave. Tipo, se ataca a mão direita, ataca a mesma junta na mão esquerda, né? E foca principalmente nas pequenas articulações, tipo mãos e punhos. Exatamente. E tem a famosa rigidez matinal que a gente mencionou, mas não é aquela lerdeza normal de quem dormiu de mau jeito e logo passa. Não, de jeito nenhum. É uma rigidez que chega a paralisar as mãos por mais de 60 minutos inteiros após acordar. Essa rigidez tão prolongada é o resultado daquele acúmulo noturno da represa que a gente falou, mas numa escala industrial. Nossa! O sistema imune envia células super especializadas, chamadas linfócitos T e macrófagos, direto para a junta. E essas células iniciam o que a gente chama de tempestade de citocinas. Peraí, pausa rápida. O que exatamente é essa tempestade de citocinas na prática? O jargão médico joga esse termo para todo lado, mas como isso funciona lá dentro da junta?
Pense nas citocinas como sinalizadores químicos, tipo umas chamas de alerta que os soldados usam para chamar reforços. Tá, os sinalizadores. Uma citocina muito famosa é o TNF-alfa. O macrófago chega na articulação e libera esse TNF-alfa. Esse sinal atrai mais células de defesa. Que liberam mais citocinas. Exato, que atraem mais células. É um alarme que incêndio que quebra o botão e não desliga mais nunca. Caramba, uma reação em cadeia total. E todo esse amontoado de células e vasos sanguíneos extras faz a membrana sinovial inchar e engrossar de uma forma monstruosa. Isso cria um tecido denso e invasivo que a medicina chama de pânus. Pânus, eu vi isso no material. Eles descrevem esse pânus quase como um tumor agressivo. Ele vai devorando a cartilagem e corroendo o osso, causando aquelas deformidades clássicas e irreversíveis, tipo os dedos tortos em pescoço de cisne. É uma destruição estrutural bem triste de ver. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, e eu admito que eu fiquei super confusa lendo os protocolos de diagnóstico dessa parte. Por quê? Os textos mencionam que um exame de sangue chamado anti-CCP pode dar positivo anos antes do paciente sentir qualquer dor. Esse é o grande truque da doença. Mas como isso é possível? Onde que essa guerra química está acontecendo se a pessoa ainda não sente absolutamente nada na mão? Essa é a parte mais traiçoeira das doenças autoimunes. A guerra química não começa na articulação. Não. Não. Ela começa, muitas vezes, nos gânglios linfáticos ou nas mucosas, tipo lá no pulmão ou na gengiva. Que loucura! O exame anti-CCP detecta anticorpos que o corpo criou contra as próprias proteínas que sofreram uma alteração química muito sutil chamada citrulinação. Citrulinação, ok. O sistema imune já perdeu a tolerância, fabricou a arma e ela está circulando pelo sangue do paciente durante anos, de forma totalmente silenciosa. E a articulação tá de boa. A articulação em si ainda está estruturalmente intacta, por isso não tem dor. A doença só se manifesta clinicamente quando esses anticorpos circulantes finalmente encontram e se fixam nas articulações, desencadeando aquela tempestade local. Ou seja, a guerra foi declarada há muito tempo, mas as bombas só caíram na junta anos depois. É uma ótima forma de colocar. E isso muda totalmente a forma como a medicina tem que agir, né? Se o médico esperar para ver o osso corroído no raio-x, a batalha já está perdida. Perfeita observação. O objetivo da reumatologia moderna é justamente flagrar essa escalada militar cedo. Usam-se exames como o VHS e a proteína C reativa, que medem a inflamação sistêmica, para estancar o processo com medicamentos imunossupressores antes que o pânus tenha chance de se formar. Incrível como o rastreio laboratorial é vital. Mas se a guerra autoimune explica a destruição das articulações em pessoas de 30 anos... O que explica a dor daquela pessoa de 65 anos? Aquela que não tem falha no sistema imune. Isso. Uma pessoa que não tem anticorpos anti-CCP circulando, mas que mal consegue dobrar o joelho para sentar na cadeira. Aí a gente muda de página. Aqui entramos no que as fontes chamam de o paradoxo da artrose, ou osteoartrite. Que é, de longe, a doença articular mais comum no planeta e que atinge diretamente as fundações da nossa mobilidade. Os números da osteoartrite são intimidadores. Olha só, estamos falando de mais de 650 milhões de pessoas no mundo. É absurdo. E a geografia no corpo humano muda totalmente em relação à artrite reumatoide, né? A artrose ataca as estruturas que suportam as grandes cargas, joelhos e quadris. Exato, as articulações de peso. E também aparece nas mãos, criando aqueles pequenos nódulos duros nas pontas dos dedos. A rigidez matinal existe, mas o texto diz que é muito mais rápida, desaparecendo em menos de 30 minutos. E isso é o padrão mecânico puro se manifestando. Aham. A articulação amanhece rígida, recebe os primeiros movimentos, o fluido circula, ela meio que esquenta e solta. O verdadeiro problema da artrose se manifesta mesmo ao longo do dia. Com um movimento constante. Sim, conforme o peso e a gravidade vão esmagando as estruturas repetidas vezes, aí, para tentar estabilizar uma junta que está ficando frouxa pelo desgaste, o osso tenta se alargar, criando projeções nas laterais. Ah, os osteofitos de novo. Os bicos de papagaio. Eles mesmos. Só que criar um osso irregular na borda da junta só gera mais atrito mecânico, né? É um ciclo péssimo.
Com certeza, é o corpo tentando ajudar e piorando tudo. Mas ao ler a revisão da JAMA sobre tudo isso, eu me deparei com um conceito chamado inflammaging. E admito que eu precisei ler 2 vezes para absorver. É um termo bem novo e poderoso. Porque eu achava que a artrose fosse só o resultado físico de anos usando o corpo, tipo uma lixa gastando um pedaço de madeira, mas os pesquisadores argumentam que não. Existe uma inflamação crônica de baixo grau atrelada ao próprio envelhecimento. Nikon. Aham. E o maior exemplo dessa mudança de paradigma está na relação com a obesidade. Eu ia chegar nisso agora. Por décadas, os médicos diziam que pessoas obesas tinham mais artrose no joelho simplesmente pelo impacto dos quilos extras esmagando a cartilagem ali. Que é o que a intuição diz, né? Mais peso, mais atrito. O peso mecânico importa, claro. Mas a descoberta revolucionária foi entender que a própria gordura corporal, o tecido adiposo, é uma glândula endócrina ativa. Os tecidos de gordura liberam aquelas tais adipocinas, correto? Isso mesmo. Células de gordura produzem e liberam moléculas sinalizadoras agressivas, as adipocinas, na corrente sanguínea. Tá. Elas viajam até o líquido dentro do joelho e literalmente ordenam que as células da cartilagem parem de produzir matriz nova e comecem a destruir a que já existe. Nossa, então é uma ordem química de autodestruição. Exato. Se conectarmos isso com um cenário maior, é por isso que a obesidade também aumenta o risco de artrose nas mãos, onde o peso corporal não tem impacto mecânico nenhum. Caramba, claro. Não tem peso do corpo em cima das mãos. Não tem. A gordura está enviando comandos químicos de degradação à distância. Isso dá uma outra perspectiva. Então, o que tudo isso significa na hora da dor? Eu chego na maior dúvida que eu tive lendo todos esses materiais juntos. Qual? Todos os livros de anatomia afirmam categoricamente que a cartilagem, aquela capinha branca, brilhante, lisa, que protege a extremidade dos nossos ossos, não tem nervos nem vasos sanguíneos. Ela é avascular e aneural. Ou seja, ela é estruturalmente muda. Então, se a cartilagem está sendo raspada ou degradada por adipocinas, e ela não sente nada, de onde vem esse grito de dor lancinante que o paciente relata? Essa pergunta toca bem no centro da falha da articulação como um órgão inteiro, e não apenas peças isoladas. Explica isso melhor. Quando a cartilagem vai afinando progressivamente, ela perde a capacidade de absorver impacto, certo? Certo. Imediatamente abaixo dela, existe uma camada chamada osso subcondral. Esse osso, diferente da cartilagem, é lotado de terminações nervosas. Ah, então é aí que pega. Com o choque mecânico batendo direto ali, sem o amortecedor da cartilagem, esse osso subcondral sofre microfraturas repetidas. Ele endurece, esclerosa e racha. A dor vem principalmente da agressão a esse osso desprotegido. Mas não é só o osso que dói, né? Os textos mencionam que o líquido da junta também entra nessa confusão. Com certeza. Além do sofrimento do osso, conforme a cartilagem esfarela, pedacinhos mortos dela começam a boiar no líquido articular. Os famosos debris. Isso. Esses fragmentos, ou debris, são detectados pela membrana que envolve a junta. E aí a membrana reage tentando limpar a sujeira. E isso gera inflamação. Uma inflamação secundária muito dolorosa. E, para piorar o cenário todo, o corpo aciona um mecanismo de defesa neurológico que é inibir a contração muscular. É um efeito dominó total. O músculo em volta do joelho, na tentativa de evitar o movimento que causa dor, acaba desligando a própria força. O que é péssimo a longo prazo. Sim, porque leva rapidamente à sarcopenia, que é a perda de massa muscular ao redor da junta doente. Sem o músculo grosso para funcionar como amortecedor primário, cada passo manda o choque direto para o osso que já está machucado. É o ciclo perfeito da destruição. A destruição mecânica alimenta a degradação química, que alimenta o atrofiamento muscular. A biologia é impiedosa quando quer. Mas olha só, até agora a gente viu o sistema autoimune falhando lá pelos 30 anos e o desgaste mecânico crônico atacando mais aos 60. As duas grandes frentes da reumatologia. Sim, mas as nossas fontes trazem 2 outras grandes ameaças que causam dor articular profunda e repentina
e que pegam as pessoas totalmente de surpresa. É fundamental trazer esses dois para a mesa. São os vírus artritogênicos e as tempestades hormonais drásticas. Precisamos mostrar que a dor nas juntas pode vir de invasores sorrateiros ou de transições naturais da vida que desregulam todo o equilíbrio interno. Vamos falar do invasor sorrateiro primeiro, então. O material de doenças infecciosas destaca os alfavírus, com um foco gigantesco na chikungunya. É um problema de saúde pública enorme no Brasil. Todo mundo se preocupa muito com a dengue e a zika, lógico, mas a chikungunya é descrita nos textos como um verdadeiro pesadelo reumatológico. Ela causa uma febre altíssima e de início muito súbito. E com dores articulares extremas. Tão extremas que incapacitam a paciente de andar ou de segurar um copo d'água. E diferente de uma virose comum, o assustador é que 40% desses pacientes não melhoram quando a febre passa. A doença evolui. Eles entram numa fase crônica de dor, fadiga, tendões inflamados e uma sensação de queimação neuropática que pode durar meses ou até anos. É devastador para a qualidade de vida. A minha grande dúvida, além disso, foi se é um vírus circulando no sangue do corpo inteiro porque ele tem essa preferência sádica por atacar logo as nossas dobradiças em vez de focar no fígado ou no pulmão. A resposta está em um mecanismo celular clássico de chave e fechadura. Chave e fechadura. Esses alfavírus possuem o que a gente chama de afinidade ou tropismo artritogênico. A estrutura da cápsula do vírus se encaixa perfeitamente nos receptores que ficam na superfície de células muito específicas. Que células? Os fibroblastos sinoviais e os macrófagos que moram lá dentro das nossas articulações. Ah, então ele tem o passaporte certinho para entrar lá. O vírus entra nessas células com uma facilidade absurda e as transforma em fábricas de replicação viral. Aí o sistema imunológico do paciente percebe a invasão e bombardeia a própria junta para tentar matar o vírus. E acaba destruindo o campo de batalha junto. O estrago na cartilagem e nas membranas é colossal. Os destroços dessa guerra demoram meses para serem limpos, o que explica essa dor crônica arrastada. A história da doença entrega o culpado logo de cara. Se uma dor simétrica, severa, começou logo após um quadro de febre de 39 graus e manchas vermelhas na pele, o rash cutâneo, o radar do médico tem que apontar para a chikungunya. Exato. Antes de achar que é o início de uma artrite reumatoide genética, por exemplo. O diagnóstico clínico depende de entender como o cenário de dor foi armado. Com certeza. E o mesmo vale para a segunda grande causa surpresa, a síndrome músculo-esquelética da menopausa. Esse é um tema que precisa de muito mais atenção do que recebe. Eu fiquei impressionada. Os dados sobre a menopausa trazem uma perspectiva que, sinceramente, eu raramente vejo ser discutida. A queda abrupta do hormônio estrogênio, especificamente o 17-beta-estradiol, desregula completamente o corpo. Totalmente. É sistêmico. Eu tentei criar uma imagem visual disso. Em vez de pensar no estrogênio só como um hormônio reprodutivo, os textos sugerem que ele funciona fisicamente como uma pastilha de freio química no corpo inteiro. É correto afirmar que o estrogênio meio que bloqueia a inflamação nas articulações? A analogia da pastilha de freio é muito, mas muito precisa. O estrogênio tem uma função anti-inflamatória sistêmica protetora superpotente. As células do osso, da cartilagem, do músculo e dos tendões, todas elas possuem receptores específicos para o estrogênio. E enquanto ele está ligado a esses receptores, ele bloqueia a expressão de genes inflamatórios. Ele segura a barra. Ele segura. Mas quando os ovários param de produzir estradiol na menopausa de forma abrupta, essa pastilha de freio é removida. O freio falha. Aquela mesma proteína agressiva que a gente mencionou lá atrás, o TNF-alfa, fica livre para circular sem barreiras. E aí o TNF-alfa se liga à célula óssea e dá ordem de reabsorver cálcio, se liga ao músculo e dificulta a reparação das fibras, e acelera a destruição da cartilagem. Nossa, é um ataque por todos os lados. E isso explica por que, clinicamente, as mulheres costumam relatar uma explosão repentina de dores articulares generalizadas. Sim, do nada começam a doer várias juntas. E ainda tem uma perda de massa muscular assustadora, de quase 1% ao ano, justo na transição para a menopausa.
É o corpo inteiro perdendo a proteção anti-inflamatória de uma só vez. Isso é um baque fisiológico. A revisão aponta que prescrever terapia hormonal exclusivamente para tentar curar a dor da artrose é alvo de muita controvérsia médica e eles não tomam um partido claro ali se deve ou não usar só para isso. O consenso na literatura sobre a terapia hormonal pura para dor articular ainda está em debate mesmo. Mas eles encontram um consenso absoluto, unânime, em uma estratégia não farmacológica, que é o aumento drástico de exercício físico resistido, tipo a musculação, combinado com uma dieta hiperproteica. Se o corpo perdeu a sinalização química protetora do hormônio, a única forma de compensar essa cascata de perda de osso e cartilagem é através da mecanotransdução. Mecanotransdução. O estresse mecânico positivo, né? Isso. Levantar peso força a célula muscular a hipertrofiar e obriga o osso a reter cálcio. Isso cria uma armadura natural ao redor das juntas inflamadas para absorver o choque. O que nos leva ao desfecho prático de toda essa imersão de hoje. Como aplicar toda essa ciência para não sermos enganados pela própria dor ou até mesmo por resultados de exames mal interpretados? Essa parte clínica é vital para quem nos escuta. A diretriz da JAMA sobre osteoartrite traz uma constatação chocante. Ela afirma que para pacientes acima de 45 anos, com dor relacionada à atividade mecânica e rigidez matinal curtinha, o diagnóstico pode ser fechado de forma totalmente clínica. Sem precisar de imagens complexas. Espera aí. A maior diretriz médica mundial diz que o médico pode bater o martelo sobre a artrose em um joelho sem pedir um único raio-x. Muita gente vai se sentir super negligenciada no consultório lendo isso, porque a gente vive numa cultura onde as pessoas exigem uma ressonância magnética caríssima para acreditar no médico. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a crise moderna da hipermedicalização. A gente foi treinado a achar que uma fotografia em preto e branco é superior ao que o paciente relata que está sentindo. E a ciência moderna prova que existe uma enorme dissociação clínico-radiográfica. Voltamos àquela nossa analogia do raio-x do maratonista. Exatamente. Como dissemos na nossa primeira analogia sobre a radiografia assustadora, que não causa dor, tentar tratar a imagem e não o indivíduo é um erro médico gravíssimo. O perigo é que a pessoa entra na máquina de ressonância, encontra uma degeneração minúscula na cartilagem, que, aliás, já estava lá há anos e nunca doeu, e de repente vira um paciente cirúrgico sem necessidade nenhuma. Exato. Se a história contada pela dor da pessoa tem aquele ritmo mecânico clássico da artrose, um raio-x não vai mudar o tratamento de primeira linha em absolutamente nada. O plano continua sendo o mesmo. O plano continua sendo perder 10% do peso corporal para diminuir as adipocinas, fazer fisioterapia e educar o paciente sobre o movimento. A única exceção real para gastar recursos com imagens logo de cara é se a história apresentar as chamadas red flags. Os sinais de alerta, né? Os materiais listam essas red flags de forma muito explícita. Se a dor mecânica comum vier acompanhada de febre alta inexplicável, uma perda de peso severa recente, vermelhidão intensa que parece uma queimadura na pele sobre a junta... Aí o cenário muda completamente. E eles até citam um histórico de trauma recente ou relação sexual desprotegida. Esse último parece bizarro num contexto de dor no joelho, mas a anotação explica que bactérias causadoras de infecções sexualmente transmissíveis, como o gonococo, podem cair na corrente sanguínea. A artrite gonocócica é uma emergência real. Elas se alojam dentro da junta, causando uma destruição infecciosa absurdamente rápida e fatal para a cartilagem em questão de dias. Nesses casos de emergência red flag, a investigação profunda de líquido articular e os exames pesados têm que acontecer no mesmo dia. É a habilidade médica de separar o desgaste mecânico silencioso que requer reabilitação da crise de emergência que requer intervenção imediata. E o principal ensinamento desse mergulho nas fontes médicas é muito libertador para todo mundo. A dor articular definitivamente não é uma frase conformista do tipo é apenas a idade chegando, tem que aguentar. Longe disso. É fisiologia pura. A dor é uma linguagem extremamente sofisticada que o corpo utiliza. Exato. Pode ser um alarme mecânico tentando estabilizar uma falha estrutural.
Pode ser o sistema autoimune atacando o próprio tecido em uma guerra invisível de citocinas. Pode ser o eco de um vírus invasor ou o caos químico pela retirada repentina de um hormônio. O que a gente tira de mais valioso hoje é isso. Entender se a sua dor piora no repouso ou no movimento é a chave para ter conversas imensamente mais ricas e resolutivas com os médicos. O paciente que entende os rituais e o ritmo dos próprios sintomas deixa de ser uma testemunha passiva e passa a ser o parceiro mais valioso que o médico pode ter para fechar um diagnóstico. Com certeza absoluta. E para fechar a nossa exploração das fontes de hoje, eu volto àquela discussão sobre anatomia que a gente teve. Qual parte? Descobrimos que a cartilagem, essa incrível almofada brilhante que suporta o peso de cada passo, cada pulo e cada corrida das nossas vidas inteiras, não possui terminações nervosas. Ela é estruturalmente muda. Ela não sente absolutamente nada e não sangra. O grito de dor só dispara depois que o desgaste já destruiu essa camada silenciosa, atravessou a proteção e bateu direto na superfície hipersensível do osso por baixo ou espalhou destroços que incendiaram a membrana vizinha. É um pensamento perturbador. Muito. A pergunta que fica para explorarmos mentalmente hoje é: quanto de atrito puro, degradação invisível e destruição totalmente indolor está acontecendo nas nossas articulações, silenciosamente, neste exato momento, apenas acumulando danos estruturais até encostar no osso e dar o primeiro grande sinal de alerta.